Lembre-se que Balaão tentou amaldiçoar o povo de Deus. Deus converteu a maldição em bênção. Deus vai converter todas as maldições sobre a sua vida em bênção. Todas as maldições que o inimigo tem usado pessoas para proferir contra a sua vida, não se preocupe, Deus não vai deixar, porque as maldições, as palavras de maldições, as palavras malditas venham prevalecer sobre a sua vida. Deus é muito maior sobre a sua vida, e Ele não vai deixar que o inimigo prevaleça sobre a sua vida. As circunstâncias que acontecem em nossa vida, a gente estava até comentando aqui, que às vezes Deus permite coisas acontecerem em nossa vida que nós não entendemos, mas depois a gente vai entender por que aconteceu isso ou aconteceu aquilo. Sabe de uma coisa, o Senhor está no controle da sua história, e Ele não vai deixar você perecer. Olhe para a pessoa, vamos fazer uma coisa melhor? Olhe para a pessoa que está ao seu lado, olhe para ela, isso, dá um sorriso bem bonito para ela, isso, agora fala assim para ela, assim, ó, fala assim: Deus não vai deixar com que você pereça. Deus não vai deixar com que você pereça. Ele está no controle. Eu tenho até um versículo que eu falo sempre dele, Isaías capítulo 43, versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, ele fala eu, não eu, pastorado, mas sim o Senhor. Fala, eu, o Senhor, ainda antes que houvesse dia, eu, o Senhor, estou no controle, não faço escapar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer, escapar das minhas mãos, agindo eu, ou operando eu, quem impedirá? Quem é que pode impedir quando Deus decide abençoar uma pessoa? Quem é que pode impedir quando Deus decide abrir as portas? Quem é que pode impedir quando Deus decide estender as mãos e falar: agora é tempo, agora é hora de abençoar o meu filho, de abençoar a minha filha? O diabo pode se levantar aqui, irmão, metade do inferno pode se levantar contra a sua vida, e a outra metade ficar na expectativa, só esperando a ordem de Satanás para lutar todo o inferno contra a sua vida. Mas todo o inferno cairá por terra, e até o próprio Satanás cairá por terra, porque maior é aquele que está com você aqui nessa noite, maior é Deus na sua vida, maior é Jesus sobre a tua vida, e Ele não vai deixar você perecer. Pode metade do inferno se levantar contra a sua vida e a outra metade ficar preparada. Pode o próprio Satanás se levantar contra a sua vida. Quando Deus decide abençoar a vida de alguém, Ele decide e ponto final. As pessoas tentam levantar calúnias, as pessoas tentam prejudicar você, levantam perseguições contra a sua vida, tentam denegrir o teu nome, denegrir a tua imagem, tentam difamar o teu nome, tentam fazer de tudo para que as portas se fechem, mas não conseguem. Sabe por quê? Porque Deus está com você, o Senhor está com você. Escute aqui, eu vou começar a pregar agora, estou empolgado para pregar hoje, vou ministrar uma palavra profética sobre a sua vida. O tema da mensagem dessa noite é os 3 segredos da oração de Elias. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim para ela: os 3 segredos da oração de Elias. Você sabia que dentro da oração de Elias, apenas de um versículo que nós temos aqui, há 3 segredos? Como é o seu nome mesmo? Rosimeire? E todos os Rosimeiros aqui, né? Eu da Rosimeire aqui. Olha que bênção. Seja bem-vindo, meu irmão Rosimeire. Você sabia que existem 3 segredos na oração de Elias? E esses 3 segredos fizeram com que ele vencesse na vida? Eu tenho essa mensagem no YouTube e eu falei: Deus, eu vou pregar hoje. O Senhor falou assim: pregue essa mensagem que você tem no YouTube. É uma das mensagens mais visitadas minhas, uma mensagem muito abençoadora. Quando eu prego essa mensagem, o Senhor abre portas e abençoa o povo. Então eu quero que Deus abra as portas e lhe abençoe e determine a vitória sobre a sua vida. Irmãos, nós temos como começar a contar testemunha aqui, de pessoas que já receberam milagres, bênçãos. A Mário, por exemplo, Deus tinha usado a minha vida por bondade e misericórdia do Altíssimo, dizendo que ela ia se mudar. Você se mudou ou não? Sim, o livramento do meu filho, o senhor falou aqui. As 2 coisas já se cumpriram. Já. Deus possa abençoar abundantemente a sua vida, amém? Mas precisamos abrir um espaço para que as pessoas contem testemunhos daquilo que o Senhor fez. Aliás, irmãos, eu quero depois, se você não se importar, se você não ficar, como diz o baiano, tá? Avexado, com vergonha, eu quero fazer um making off de você.
ou seja, gravando o seu testemunho e quero postar no YouTube, não para minha honra nem para minha glória, quem sou eu, mas para a honra e glória do nome do Senhor, para que o nome dele seja exaltado sobre a sua vida. Pois eu quero fazer um making off, um vídeo seu. Olha que chique eu estou falando até em making off, hein? Logo eu vou falar em inglês aí, não é verdade? Jesus, my life, I love you people. Jesus ama o povo. Ele está aqui para te abençoar e determinar a vitória sobre a tua vida. Primeiro segredo da oração de Elias. Fala assim, primeiro segredo. Fala assim, da oração de Elias. Fala assim, está em 18, versículo 36. Repita isso. Capítulo 18, versículo 36. Olha só o que diz. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, que era que hora? 3 da tarde. Não se esqueça que logo a gente vai ter também a tarde da bênção aqui. Naquele dia, Elias fez uma tarde da bênção com Deus e foi honrado pelo Senhor. Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus do quê? Deus de? Está fraco, irmãos. O povo que vai acessar esse vídeo, que vai ver aqui no YouTube, precisa ver que você é um povo abençoado. Amém? Você vai ficar importante, você vai sair na internet. Vamos lá, eu vou contar até 3. Aí eu vou falar Deus de, aí você fala Abraão, em alto e bom som. Vamos lá? 1, 2, 3, vai! Deus de Abraão. Você está perto. Deus de Abraão. Quando falamos Deus de Abraão, o que você imagina, irmãos? Quando lembramos Deus de Abraão, o que passa no seu coração? Você sabia que Deus me deu essa mensagem? Essa mensagem que o Senhor me deu aproximadamente, deixa eu fazer as contas, 9 anos atrás, Deus me deu a revelação dessa mensagem. Eu estava orando, falei, Deus, me dá uma mensagem para mais poder pregar a sua palavra. Eu sempre peço a Deus, né? Mensagens reveladas pelo Senhor. E o Senhor começou a ministrar essa palavra no meu coração. O Senhor me fez lembrar de Deus de Abraão. Quando lembramos Deus de Abraão, nós lembramos do Deus que faz o quê? Milagres, mas acima de tudo é Deus que faz. Ele fez o que, Abraão? Primeiro ele fez as promessas. Primeiro Deus fez as promessas. Gênesis capítulo 12, versículo 1 a seguir, Deus diz assim para Abraão, que o nome dele nem era Abraão, sabia disso, né? Era Abrão. Deus falou assim: Abrão, fala Senhor, sai da sua terra, sai do meio da sua parentela, sai do meio da sua família e vai para um lugar que eu vou lhe mostrar. E Abraão obedeceu ao Senhor. E o Senhor falou assim: eu vou fazer de você uma grande nação, rapaz. Mais para frente Deus muda o nome dele de Abrão para Abraão. O nome dele Deus mudou, e o nome da esposa também, porque ela se chamava, engraçado, olha o que Deus faz. Em Abraão ele acrescentou uma letra, porque era Abrão, ficou Abraão, acrescentou uma letra. Já no nome da esposa ele tirou uma letra, era Sarai, e ele chamou de Sara. E agora Abraão sai e obedece. O Senhor fala assim: eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te dar um filho, Abraão. O homem, quando saiu lá de Ur dos Caldeus, da Mesopotâmia antiga, ele tinha 75 anos de idade. 75 anos de idade. Até aquele prezado momento, ele não tinha filhos com a sua esposa, porque a Bíblia diz, lá em Gênesis capítulo 11, versículo 30, se eu não estou enganado, que Sara era estéril. Sara não podia ter filho. Mas Deus fez a promessa. Quem fez a promessa para você foi Deus. Quem sabe existe alguma área da sua vida que exista uma esterilidade. O Senhor manda dizer para você que Ele vai fazer dessa área que está estéril em sua vida fértil, e o nome do Senhor será exaltado sobre a tua vida. Você crê nisso? Toma posse dessa palavra profética. E aí, irmão, sabe o que acontece? Deus cumpre a promessa na vida de Abraão. Só que tem um detalhe que eu não posso deixar de falar aqui. Uma vez eu estava orando em São Paulo, eu falei: Deus, o Senhor demorou 25 anos para abençoar Abraão, por quê, Senhor? Se a tua palavra diz que o Senhor chama Abraão de amigo. E aí eu poderia bem aquela noite dormir sem aquela resposta. Aí Deus olhou para mim e disse assim: meu filho, sabe por que eu demorei 25 anos? Porque Abraão se precipitou. Eu ia dar o filho para ele rápido, eu ia abençoar ele logo, mas por causa da precipitação,
ele pagou o preço e esperou um tempo a mais. Ele esperou, para ser preciso, 25 anos para Deus dar o filho para ele. Quando Abraão completa 100 anos de idade, de presente de aniversário, Deus lhe dá um filho, e aí a sua esposa coloca o nome de Isaac, que significa riso, que significa alegria. Agora, quando eu lembro o nome, quando eu lembro Elias falando Deus de Abraão, eu lembro do Deus de... O Deus de... Você acabou de falar, não, o Deus de promessas, irmão. Fique atento. Deus de Abraão, Deus de promessas. Quem tem promessa de Deus aqui essa noite? O Senhor vai cumprir as promessas que Ele tem sobre a tua vida. O Senhor falou que vai fazer de você uma empresária ou um empresário. Se Ele falou, Ele vai fazer. O Senhor falou que vai dar a sua casa própria, então Ele vai dar. Ele falou que vai dar o seu carro, então Ele vai dar. Ele falou que você vai trocar de carro, então você vai trocar. Ele falou que vai abrir as portas para você, então Ele vai abrir as portas para você. Ele falou que ia salvar o teu filho ou alguém da sua família, então pode tomar posse, porque é uma das promessas que está na Bíblia. Há na Bíblia 32 mil promessas, e uma delas se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Aquilo que Deus falou, Ele vai cumprir na tua vida. Aquilo que Deus determinou sobre a tua vida, Ele vai cumprir. Tem 12 anos que eu oro para Deus salvar o meu irmão. 12 anos. Nós somos em 4. Eu sou o mais velho, tem o segundo, que é esse que eu estou orando para Deus salvar, e tem os outros 2 que Deus já salvou, graças a Deus. Mas tem 12 anos que eu oro para um, para Deus salvar ele. E eu sei que mais cedo ou mais tarde o Senhor vai salvar ele. Eu sei que mais cedo ou mais tarde Deus vai fazer dele um vaso na presença do Senhor. Ore por ele quando você for achar. O nome dele é Carlos, o apelido dele é Guga. Ore por ele para que Deus o abençoe e venha fazer a obra na vida dele. Deus de Abraão, Deus de promessas. Deus de Abraão é Deus de promessa. Olha para a pessoa que está ao seu lado mais uma vez, dá um sorriso bonito para ela. Isso. E fala assim, fala assim: o Deus de promessa está aqui nessa noite. Para você crer. Então, por que você está tão quietinho assim? Fala assim para ele, por que você está tão quietinho assim? Fala assim: abra sua boca e dê o seu melhor glória agora. Glória! Abra sua boca e dê o seu melhor glória. Vai lá! Glória! Glória a Deus. Deus vai terminar a bênção sobre a tua vida. Deus de Abraão, Deus de promessa. Até você gravar, eu vou repetir. Deus de Abraão, Deus de promessa. O Deus de promessa está aqui nessa noite. Ele vai cumprir a promessa que tem na sua vida. Todas as promessas que Deus tinha na vida de Abraão, Ele cumpriu. Todas as promessas que Deus Ele tem na sua vida, Ele vai cumprir. E olha, haja visto que tem promessas que Ele já tem cumprido, não é verdade? Tem promessas que o Senhor já cumpriu na minha vida. Tem grandes promessas para o Senhor cumprir ainda. Hoje, mais uma vez, eu fui lá e gravei mais um novo programa de televisão. É uma promessa que Deus fez há 5 anos atrás. O Senhor falou assim: eu vou colocar você em canal de televisão. E o Senhor colocou. Deus é fiel para cumprir as promessas que tem em nossa vida. Ele vai cumprir as promessas que tem sobre a tua vida. Não posso essa palavra profética sobre a sua vida. Mas aí você vê que continua na oração. Ele fala Deus de Abraão, ele fala Deus de aí ele fala Deus de Abraão e de o quê? Isaac. Se Deus de Abraão é Deus de promessa, e Deus de Isaac é o quê? Deus de Isaac, escute bem aqui. Deus de Abraão é Deus de promessa. Deus de Isaac é Deus que cumpre a promessa e traz alegria e risos. Porque quando Deus cumpriu a promessa, a esposa de Abraão começou a rir e não parava mais de rir. É por isso que ela colocou esse nome. Irmãos, e aqui eu vou dar uma palhinha aqui, né? Abrir parênteses para você poder entender uma coisa. Você que ainda não teve filho, que tem mais aí uma meia dúzia, né? Receba aí, porque eu já tenho 4, já está bom demais. Mas você que quer ter pelo menos uma meia dúzia, cuidado do nome que você vai pôr no seu filho. Por quê? Porque o nome ele dá significado grande, de uma forma grandiosa. Sabia disso? Nós devemos tomar cuidado no nome que colocamos em nosso filho ou nossa filha. O nome tem significado.
Por exemplo, Lázaro, qual é o nome? Eu vou falar o meu, né? Lázaro significa aquele que Deus o ajuda. Pode olhar no dicionário bíblico. Abraão, pai de uma multidão. Mateus, dádiva, presente de Deus. Filipe, amante de cavalo. Lucas, o médico amado. Ageu, festivo. Então cada nome tem um significado. Cada nome tem um significado. Isaac significa riso, significa alegria. Sabe o que Deus está falando para você? Que o Deus de promessa está aqui para cumprir as promessas. E o Deus de Isaac também está aqui para trazer alegria sobre a tua vida. O Deus que cumpre as promessas. Quando falamos Deus de Isaac, lembramos do Deus que cumpre as suas promessas. Deus vai cumprir a promessa que tem sobre a tua vida. Quando falamos Deus de Isaac, nós lembramos do Deus que traz alegria, do Deus que traz felicidade no momento da adversidade, no momento da luta, no momento da aprovação. O Senhor vai trazer alegria sobre a tua vida e o nome dele será exaltado sobre a tua vida. Você quer isso? Erga a sua mão agora, magnifique e enalteça o nome do Senhor. Aplauda o nome do Senhor aqui esta noite. Aplauda o nome do Senhor. Deus de Abraão, Deus de promessas. Deus de Isaac, Deus que cumpre as promessas e traz alegria. Isaac significa riso, significa alegria. Deus de Isaac é Deus que cumpre as promessas. Quando Elias fez essa oração, ele queria dizer assim, em outras palavras, detalhe, eu ouvi um pregador, eu vi e ouvi um pregador pregando, um teólogo. Eu até acredito, que os teólogos eles estudam muito a palavra. Ele falou assim, que a oração de Elias durou 28 segundos. Nem 30 segundos durou a oração de Elias. E Deus fez assim, respondeu com fogo na hora. Enquanto os homens oraram e clamaram 9 horas, Elias orou 28 segundos. Não deu nem 30 segundos. E Deus respondeu a oração de Elias. Deus vai responder a sua oração. Deus vai determinar as bênçãos dele sobre a sua vida. Deus de Abraão, Deus de promessa. Deus de Isaac, Deus que cumpre as promessas e traz alegria, traz felicidade. Deus vai trazer alegria nesse momento de adversidade da sua vida. E o nome do Senhor será exaltado sobre a tua vida. Só para mim encerrar. Aí ele diz, e Deus de Israel. É aqui que eu acho lindo, irmãos. Se Deus de Abraão é Deus do quê? Promessa. Grava bem. Quando você orar, falar assim, Deus de Abraão, você fala assim, Senhor que faz promessas. Deus de Abraão é Deus que faz promessas. Quando você orar e falar assim, Deus de Isaac é o filho de Abraão, aí você lembra, é Deus que cumpre as promessas. É Deus que traz alegria no momento do pranto, do choro. É Deus que realiza aquilo que disse. É Deus que cumpre aquilo que falou. Mas quando você lembrar Deus de Israel, você lembre-se de um Deus que muda. Olha para a pessoa e fala assim, Deus de Israel. Deus de Israel. Fala, significa Deus que muda. Deus que muda. Porque o nome de Israel, você lembra qual era? O nome dele era Jacó. Jacó significa suplantador e enganador. Jacó vivia uma vida de engano. Jacó vivia uma vida errada. Jacó vivia enganando as pessoas. Ele enganou o seu irmão, ele enganou o seu pai, ele enganou o seu tio. Jacó vivia uma vida de engano. E agora, quando Jacó, depois de 20 anos que ele está longe do meio da sua terra, já depois de 20 anos que Jacó está longe do seu irmão, da sua família, do seu parentesco, o Senhor fala com Jacó dizendo, é interessante que para o seu avô Abraão, Deus mandou sair da terra dele. Já com Jacó, o neto, ele disse, volta para a sua terra, volta para a sua cidade. Parece que eu vejo a minha vida, irmão. Deus mandou eu ir para São Paulo, eu fui, e Deus mandou voltar e eu voltei. Nós temos que obedecer à voz do Senhor. E agora Jacó volta, mas quando Jacó está voltando, quando ele saiu há 20 anos atrás,
O seu irmão tinha ódio dele, o seu irmão queria matá-lo, o seu irmão tinha desejo de vingança, porque Jacó o havia enganado. E agora o seu irmão agora vem vindo, a Bíblia diz, com 400 varões. Está lá em Gênesis, irmão, você encontra lá em Gênesis capítulo 33, você encontra esse encontro emocionante dos dois. E agora Jacó vem vindo no capítulo 32 e no versículo 22 a seguir, a Bíblia diz que Jacó, ele teme por sua vida, ele separa os seus filhos, se